Com um certo clima de revanche, Vasco enfrenta hoje Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, segunda fase da competição. O jogo estará no Engenhão. Vamos falar dessa partida um pouquinho. Provável escalação: quem deve entrar na partida de hoje. Agradecer a galera aqui do canal. Vasco é nosso. Quem estiver chegando, dê aquele like esperto. Compartilhe com mais vascaínos. Se inscreva se você não for inscrito. Falar um pouco dessa partida. Então, galera, Vasco joga hoje às 21h30 no Engenhão, estádio do Botafogo, para enfrentar o Nova Iguaçu para essa segunda fase da Copa do Brasil. Clima de revanche. Vasco vem a 4 jogos aí sem vencer do Nova Iguaçu. Foi eliminado no ano passado nas semifinais do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Esse ano fez uma partida contra o Nova Iguaçu, mas a base do Vasco que iniciou a competição. O resultado foi de 1-1. Então o Vasco vem aí de um ponto, né, um tempo muito expressivo, aí podemos dizer, se tratando de Vasco, sem vencer esse rival de hoje. Primeiro jogo que eles competem junto, que eles competem na Copa do Brasil. Uma partida que possivelmente tem aí, né, de titularidade alguns novos jogadores que foram contratados, né? Lembrando que o Titi, que estava sentindo uma contusão, não deve ir a jogo hoje, mas também temos um retorno importante, Paulinho, que inclusive pode ser titular dessa equipe de hoje, que vai enfrentar o Nova Iguaçu na Copa do Brasil. O Verratti, que ano passado foi artilheiro da Copa do Brasil, já vem, né, fazendo gols, né, fez gols na última partida contra a União. Então, Verratti também é um jogador muito importante para essa caminhada, quem sabe aí, trilhando mais uma vez com sucesso a Copa do Brasil. Mas hoje tem alguns jogadores aí, o Souza, que veio também com pouco aí de ajudar a equipe. Já é a terceira partida seguida que o Vasco não relaciona o Souza, né? Então vamos tentar depois ver como é que vai ser essa questão do Souza aí com relação às escalações que não está sendo relacionado, né? Então é um Vasco que enfrenta uma equipe que tem trazido dificuldade para a nossa equipe, e hoje vamos ver se o Carille, dependendo da montagem da equipe, ele consiga trazer uma competição, né, desses jogadores, quem sabe aí trazendo a classificação. O empate, o resultado vai para os pênaltis. Então, só cabe a vitória para a gente poder passar da Copa do Brasil sem estar sentindo esse peso nos pênaltis aí, né, como a equipe que dá para a gente poder fazer um futebol melhor e trazer um pouco mais de entrosamento para esses novos jogadores que chegaram, né? O Nova Iguaçu hoje ele está na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele e o Maricá, né, jogam a Série D. Então o Vasco precisa aí se impor, né, dentro de campo. Claro, sem muito sapato alto, na humildade ele tentar conseguir vencer o adversário para poder passar para a terceira fase. Provável escalação de hoje: Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. No meio, provável escalação do meio: Hugo Moura e Paulinho. A volta do Paulinho deve ser titular dessa partida de hoje, retornando. Coutinho. Na frente, Ryan, Verratti e Lloyd Augusto. Lloyd Augusto deve ser testado nessa partida de hoje como titular. Vamos torcer para que ele faça aí, né, uma excelente partida. Traga aí, né, para nós, torcedores, uma possibilidade aí de um jogador que vai ajudar muito a equipe durante a temporada. Queria colocar um ponto aqui. O Vasco entrou com a nota oficial. A gente até fez um vídeo ontem falando a respeito das notícias que estão saindo aí, que inclusive atrapalham o andamento do próprio Vasco, né, durante a semana. 2 jogos importantes aí, Copa do Brasil, esse de hoje contra o Nova Iguaçu, sábado uma semifinal aí contra o Flamengo, e ficam saindo notícias
circulando notícias que o Vasco teve que emitir uma nota mais uma vez, atrapalha um pouco o andamento do processo administrativo do clube. Tem pessoas aí que não querem ajudar o Vasco de maneira alguma, então isso atrapalha, não sai isso tanto nas outras equipes que têm o mesmo problema financeiro que o Vasco e não sai de tanta forma tão evidente assim notícias para atrapalhar o andamento do clube. E eu vou colocar aqui uma parte aqui da nota oficial, vou ler aqui para vocês, que o Vasco fez, que o Vasco colocou, né, no seu site. Reiteramos que reportagens baseadas em informações desatualizadas induzem nós, torcedores, né? Está aqui dizendo, induzem os torcedores, então induzem os torcedores de fato ao erro e afetam a credibilidade do Vasco e da gestão atual, que tem se empenhado em resgatar a imagem e a transparência do clube. Isso está sendo diretamente falando, a diretoria do Vasco vem se manifestando diretamente falando, e ainda tem pessoas irresponsáveis colocando o nome do clube numa imagem ruim. Recomendamos aos vascaínos que acompanhem as atualizações sobre recuperação judicial pelos canais oficiais do Vasco. Então, galera, vamos atualizar pelos canais oficiais do Vasco, parar de ficar ouvindo esses repórteres que se dizem vascaíno, inclusive, e fazendo reportagem aí para atrapalhar o nosso clube. Então, esse é uma fala aqui minha, aqui do canal Vasco é Nosso, para a gente poder estar atualizando aqui, falando de jogo, falando de futebol, pode falar parte política, mas tentar falar de forma que seja correta, não inventando histórias aí, né? Pegaram uma reportagem de 2024 para poder soltar agora que o Vasco estava tendo problemas financeiros, dívida com os jogadores. O Vasco, desde quando iniciou a gestão Pedrinho, o Vasco não tem nenhum problema com dívida com o jogador, pagamentos estão sendo feitos em dia, tudo certo, tudo direitinho. Então, vamos acreditar um pouco mais, vamos dar um pouco mais de tempo aí para essa diretoria estar, né? Tá no primeiro ano ainda de gestão, então vamos acompanhar direitinho como é que está sendo feito isso aí. E hoje, torcer, claro, para o Vasco sair com uma grande vitória hoje, classificação Copa do Brasil. Afinal de contas, 1.800.000 aí para os cofres do clube, saindo dessa classificação direta, vencendo o Nova Iguaçu. Vamos torcer, agradecer a todos aqui do canal. Galera, mais uma vez, se puder, dá aquela moral, aquele like, se inscreva no canal, muito importante para o crescimento. Tamo junto, até o próximo vídeo.